convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14, versículos 9 até o 12. E destacamos o versículo 12, que diz assim: Então os discípulos de João vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Depois foram contar isso para Jesus. O tema de hoje é: a morte não é o fim da vida. Todos nós sabemos que um dia nós vamos morrer. Isso é um fato, nem temos que discutir sobre isso. É claro que ninguém quer morrer. Essa é uma grande verdade, porque nós fomos criados com o instinto da sobrevivência. E nós queremos viver. Mas mesmo assim, querendo ou não querendo, nós um dia vamos partir deste mundo. Assim como João Batista, o grande profeta do Senhor, aquele que preparou o caminho de Jesus Cristo, aquele que Jesus falou que era o maior de todos os profetas, um dia também teve que partir. Mas a partida dele não foi de morte natural. Ele foi morto como um mártir. Ele foi morto ainda novo, jovem. E ele foi morto por causa que pregou o Evangelho de Cristo. Então João Batista foi decapitado e os seus discípulos o sepultaram na terra. Depois foram falar isso para Jesus. A morte não é o fim da vida. A morte é o fim do corpo, não da vida. A vida continua, porque quando Deus fez Adão e Eva, quando ele fez Adão, ele fez do barro da terra e fez ele de forma completa, como um ser humano é completo. Só que ele não tinha vida. Então Deus soprou o fôlego da vida nas narinas de Adão e ele passou a ser uma alma vivente, ou então uma vida com corpo. Esta vida veio de Deus pessoalmente, o seu corpo veio da terra. Por causa do pecado, o corpo ele começa a sofrer e um dia vai morrer. Geralmente nós ficamos velhos para poder um dia falecer. Esta é mais ou menos a vontade de todo mundo, esta é a regra. E nós não temos medo da morte, nós temos receio, mas o medo nós não temos porque nós cremos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus verdadeiro, e o Filho Jesus Cristo é o nosso Salvador. Nesta fé, nós podemos partir tranquilamente desta terra, porque estaremos juntos com o Senhor. E o que acontece no momento da morte é que a vida vai sair do corpo. A vida não pode ser vista, não pode ser detectada nem com aparelhos. A vida ela é de Deus e vai para junto de Deus. Mas mesmo assim, esta vida continua sendo um indivíduo lá junto com Deus. E esta vida que está junto com Deus também é chamada de alma. E esta alma, então, aguarda o dia do juízo final e vai receber o seu próprio corpo novamente, só que perfeito, santo, porque é uma pessoa que é filho de Deus, é uma pessoa crente no Senhor. Então receberá na ressurreição o seu corpo de volta, só que perfeito, e assim partirá para a glória eterna. Deus tem nos abençoado com a sua palavra, com o testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Deus tem proporcionado que o seu povo tenha recebido o santo batismo, tenha recebido o sacramento para o perdão. Deus tem feito uma obra fabulosa entre nós e não tem deixado as pessoas sem o grande Evangelho para a salvação. Nós sim podemos crer ainda nos dias de hoje no Pai, no Filho e no Espírito Santo, o Deus verdadeiro.
e o Deus Filho, Jesus Cristo, como o nosso Salvador. E vamos ficar nesta fé. Não vamos trocar por outro tipo de fé. Cuidado com esse negócio de que algum religioso está falando que outro tipo de fé também é para a salvação. Ou então, a igreja é que garante a salvação. Isso não existe. A salvação é pela fé. Tanto que João Batista, ele não confiou nele mesmo. Ele confiou no Senhor. Ele, um grande profeta, poderia ter falado assim: fui um grande profeta, então eu mesmo garanto a minha salvação. Não, ele confiou no Senhor e sabia quem era o seu Salvador. Era Jesus, o mesmo Salvador nosso, não tem outro. Esse sim, vale a pena acreditar, porque Jesus é o nosso Senhor. E os discípulos de João, após fazerem o sepultamento de João Batista, que estava decapitado, eles foram contar isso para Jesus. Provavelmente Jesus tenha ficado triste neste momento, porque queria muito bem ao seu profeta. Só que aqui no mundo as coisas também acontecem muitas vezes sem o nosso consentimento e sem a nossa vontade que seja desta forma. Mas Deus permite que aconteçam certas coisas que nós não sabemos explicar. O importante é nós sabermos que, para a nossa salvação eterna, basta nos crer em Jesus Cristo Salvador. O corpo, as riquezas, tudo o que nós temos, isso tudo vai ficar. Mas a nossa vida, a alma, essa vai para junto do Senhor. Fica firme nesta fé em Jesus Cristo Salvador, que, mesmo chegando a morte ao nosso lado, nós ainda podemos ficar crentes no Senhor, confiantes da redenção eterna. Fica firme na fé em Jesus Cristo o Salvador. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, ajude-nos, dê-nos uma força muito grande para nós acreditarmos em Ti e também recebermos no último instante da nossa vida a Tua mão que vem nos buscar para partirmos para junto do Senhor. Mesmo que o nosso corpo fique aqui na terra, nós estamos garantidos junto com o Senhor e um dia haverá a ressurreição. Então partiremos de forma definitiva para junto de Ti. Deixa-nos sempre acreditar nisso. Não permita que venham outras ideologias, religiões, pregar coisas estranhas, coisas que não são Tuas. Mas, assim como aprendemos desde criança, ajude-nos a acreditar até o fim em Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Amém.